A unidade da filosofia. O autor de uma filosofia deve sempre ser interpretado pela prática da mesma, e não apenas pela sua expressão literária. E este, aliás, é o ponto no qual uma filosofia se diferencia dos diversos gêneros literários, assim como das ciências, pois ela não trata apenas de uma tentativa de compreensão do mundo, mas antes de uma autocompreensão. Por fim, somando ambas essas vias para culminar numa prática de transformação interior, sendo esta ascendente ou descendente, como pode ser lido nas entrelinhas da própria gênese de qualquer corrente de pensamento, como é claramente explicado por Mário Ferreira dos Santos. A praxis, que fala Marx, portanto, aplica-se antes à alma que ao mundo. Por isso mesmo, como diz o filósofo Olavo de Carvalho, a filosofia pode ser entendida como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, uma expressão da eterna busca do ontos, o ser, que habitando a quantidade dinâmica, tenta unir-se não apenas ao cosmos onde habita, mas ao absoluto que o abarca, perpassa e transcende, desde onde tudo emana e para onde tudo tende a retornar. Apesar de tamanho efeito transformador, o conhecimento aqui não deve ser confundido com gnose. Antes, como observou Sócrates, precisa ser tratado como uma fonte de contemplação humilde, uma via de dissolução do eu no todo, e não como uma escada para arrogantemente nos elevarmos grosseira e materialmente acima de tudo. Por isso mesmo, é nas grandes religiões que a filosofia encontra sempre o seu suprassumo prático, sendo estas, em geral, a realidade concreta onde os conhecimentos metafísicos e cosmológicos desaguam. Por esta mesma razão, e no reflexo invertido desta via, as ideologias e as gnoses são, muitas vezes sinônimos inclusive, são o campo de pensamento humano onde encontramos a expressão ordenada do que podemos chamar de esfacelamento do ser, que é a destruição de sua condição de graça e a entropia de sua alma. O que ocorre na mesma medida em que o homem tenta elevar-se a partir de suas próprias forças a uma condição acima da sua originária, o que, inegavelmente, além de arrogância, é uma impossibilidade prática para uma criatura que, como tal, é sempre subordinada à condição de criador e limitada a modificar uma realidade inferior àquela da qual emana. Portanto, embora sejamos capazes de alterar as formas superficiais da matéria, jamais o somos de modificar as leis fundamentais que a regem, como a lógica, a aritmética e, em menor medida, as leis da física, por exemplo. Sendo estas, as leis, o ponto desde o qual nascemos e, deste modo, o limite de nossas ações. Cair no engodo de que temos controle sobre nossas raízes é o mesmo que cair na primeira das mentiras, aquela sussurrada no Éden. O conhecimento filosófico, dito positivo, propositivo, ou até mesmo verdadeiro por sua vez, parte antes da tal aceitação que de qualquer aprendizado externo, e por isso mesmo ele é sempre unificado à medida que progride nestes termos dentro da consciência do ser, a qual então eleva-se numa dança contínua de aproximação intelectual e prática para com o absoluto que nos abarca e transcende.